Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações. Tu sabes qual as necessidades de todos aqui presentes. Alguns talvez, ó Deus, com a necessidade de retornar à comunhão com o Senhor. O pecado pode ter tirado de nós cristãos a alegria de chegarmos diante do Senhor. A necessidade de nós nos esforçarmos para podermos estar em comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com os nossos irmãos em Cristo. Mas principalmente o pecado pode ter tirado a nossa alegria de diariamente estar em tua presença. A estes eu oro que o Espírito Santo quebrante os corações, a fim de que todos entendamos a bênção que nós temos de ter livre acesso ao Senhor. Oro por aqueles que têm se esforçado e são fiéis, ó Deus, que também o Senhor, mediante o Espírito Santo, fortaleça cada vez mais. Dá-nos, Senhor Deus, o desejo de continuarmos zelando por uma vida espiritual reta diante do Senhor. Os benefícios que nós temos, ó Deus, podem não ser vistos de maneira material, mas todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor entendem o privilégio de poder falar com o Senhor, de poder compreender que todas as coisas cooperam para o bem daquilo ou daqueles que o Senhor ama, ó Deus, ou para aqueles que amam ao Senhor. Então, fala aos nossos corações, ó Deus, dirija-nos por meio da tua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós iniciamos o estudo de Romanos capítulo 12 até o 16, nós nos prestamos ao fato de que a vida cristã, ela é muito importante quando colocada em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Eu creio que talvez o mal do cristianismo atual, o mal de nós cristãos, é que muitas vezes nós não estamos absorvendo o conteúdo que é tão importante para as nossas vidas. Alguns de nós temos agido até mesmo de maneira sábia aos nossos próprios olhos. E talvez pelas facilidades que nós temos hoje, nós temos abandonado cada vez mais o nosso Deus. Eu estava dizendo numa visita recente, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, tem sido talvez algo que eu tenho comentado com vocês nas últimas pregações, mas é porque tenho estudado bastante sobre isso, que é sobre o papel do sofrimento na teologia bíblica e a influência do sofrimento no desenvolvimento do caráter cristão. Eu estava comentando com uma pessoa o seguinte, que nos dias que nós vivemos hoje, as coisas estão cada vez mais atrativas para que nós soframos menos. Antigamente, você, para fazer um suco de laranja, você precisava cortar a laranja no meio. Às vezes, se você tivesse tinha um espremedorzinho de plástico, você tinha que colocar aí, fazer força para sair o suco. Talvez você tenha isso hoje. Só que já existe a tecnologia onde você coloca várias laranjas no equipamento, o equipamento corta a laranja, o equipamento espreme a laranja e posteriormente deixa pronta para ser jogado fora. E ali vai te dar todo o suco. Então, todos os equipamentos hoje, eles são feitos para que nós soframos menos. Então, muitos de nós não entendemos qual o papel que o sofrimento ele tem na nossa vida para que nós desenvolvamos o nosso caráter cristão. Quando nós falamos sobre a prática da vida cristã, meus irmãos, todas essas coisas que Paulo tem dito aos romanos, elas são 100% aplicáveis às nossas vidas. Hoje pela manhã nós estávamos incentivando os irmãos a estudarem sobre teologia, algo que nem deveria ser incentivado, porque todo cristão devia entender qual é o valor da teologia na sua vida. O estudo de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos adorar a Deus, mas como nós podemos adorá-lo se nós não o conhecemos? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui e solicitasse a vocês que falassem 10 atributos de Deus, valendo a sua vida, talvez metade da igreja não ficava vivo. Porque muitas pessoas não se preocupam em conhecer a Deus, em saber o seu significado para as nossas vidas. Paulo, ele trata no livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11,
sobre doutrina, sobre a importância de entendermos como nós fomos e somos justificados por Cristo. Quando o irmão Davi estava falando hoje pela manhã sobre a inexpressividade da lei de Moisés sobre a vida do cristão, para nós a lei de Moisés, ela simplesmente tem o caráter didático. Tem muitas coisas que nós podemos aprender, mas ela não tem valor nenhum a nós. Para os judeus ainda hoje pode ter, mas para nós não tem valor nenhum. Então aquelas coisas que ainda hoje em algumas religiões é dito, que você tem que deixar de comer carne de porco, você, né, se você gosta de chá, você não pode tomar chá, você não pode tomar café, você não pode, você tem que guardar determinado dia. Meus irmãos, todas essas coisas, elas são incompreensíveis para aquele que crê em Cristo. Porque quando nós lemos e estudamos o Novo Testamento, nós entendemos que essas coisas têm o seu lugar na vida cristã, mas eles são inexpressivos. Cristo, com a sua vinda, eliminou toda a necessidade do cumprimento da lei. Quando nós estudamos o livro de Gálatas e nós falamos sobre a liberdade em Cristo, não é que nós temos liberdade para pecar, mas nós temos liberdade para adorar a Deus. Antigamente, os judeus necessitavam de deslocar-se a Jerusalém para adorar a Deus. Hoje em dia nós podemos adorar em nossas casas. Nós podemos adorar, e Cristo diz que aonde estiverem um ou dois ou três reunidos em seu nome, lá ele vai estar. Então as coisas elas mudaram de figura, mas muitos de nós não entendemos a necessidade do estudo sobre essas coisas. E como proliferam-se as religiões na atualidade, muitas vezes nós somos engolidos por muitas coisas que são ditas. Eu já disse para vocês, meus irmãos, quando eu era novo convertido, e aí, claro, né, novo convertido, a gente às vezes tem uma paciência maior. Quando eu era novo convertido, uma jovem que eu conhecia, que trabalhava na minha casa, ela começou a frequentar determinada igreja neopentecostal, que cria na perda da salvação. E ela chegou para mim e me perguntou: na sua igreja, você perde a salvação? Eu não sabia nada. Então, para não poder debater algo que eu não sabia, o que eu disse? Eu falei que sim. Só que a salvação se perde, meus irmãos? De jeito nenhum. Você não pode perder algo que não foi conquistado por você. É claro que muitas vezes pessoas não entendem isso, porque acham que a salvação depende dos méritos do homem, quando a salvação é pelos méritos de Cristo. É por isso que nós não podemos perder algo que nós não conquistamos. Porém, uma pessoa que peca deliberadamente, muito provavelmente ela nunca entendeu ou nunca recebeu Cristo como seu Salvador. O estudo que nós iniciamos em Romanos 14 ou em Romanos 12, e principalmente o capítulo 14, é de suma importância para nós para responder algumas perguntas que na atualidade muitos crentes não entendem. O capítulo 12, ele trata especificamente da maneira como nós devemos adorar a Deus com um culto racional. É falado sobre os dons que nós temos, como nós podemos servir a Deus e como nós podemos servir o próximo. O capítulo 13 inicia-se falando sobre a responsabilidade que nós temos de sermos ou respeitarmos as nossas autoridades. E o final do capítulo 13 vai tratar sobre o amor cristão, a prática do amor cristão. Quando nós iniciamos o capítulo 14, todo o capítulo 14 ele vai falar sobre a responsabilidade que nós temos em sermos fiéis ao Senhor, mas podermos ter a liberdade de adorá-lo. E essa liberdade não pode ser usada para fazer com que aqueles irmãos que são fracos na fé, que eles possam tropeçar. Eu creio, meus irmãos, que o maior problema de nós hoje é talvez acharmos que somente o nicho que nós estamos, somente nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que não requer resposta. Mas reflita na seguinte questão: o que nos impede de termos comunhão com outros irmãos de outras igrejas?
Será que porque eles não vestem a mesma maneira que nós nos vestimos, impede de nós tenhamos comunhão? Será que pela música que eles apresentam, que eles cantam, impedem de nós termos comunhão? Será que a doutrina que eles têm impedem de nós termos comunhão? Ou será que a denominação que eles têm impede de nós termos comunhão? Eu usei, e repito a vocês que nós estamos recapitulando o capítulo 14 de Romanos, para, creio que semana que vem, nós entrarmos no capítulo 15, mas eu usei uma frase do Dr. Augusto Nicodemos que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, é impressionante a capacidade que nós cristãos temos para nos dividirmos sobre assuntos que no final não têm a ver nem qualquer relevância para a nossa redenção e a nossa salvação. Isso daqui já responde um pouco daquilo que eu falei com vocês, da pergunta que eu fiz a vocês. O maior problema é que muitas vezes nós achamos que nós estamos com a verdade e por outras denominações ou irmãos terem outras práticas, talvez eles são desnecessários para as nossas vidas. Só que o que Paulo vai dizer, e nós vamos recapitular, é que o que salva não é a vestimenta. O que salva não são as músicas. O que salva não é a denominação. O que salva é Cristo. Ah, pastor, então quer dizer que a gente pode cantar qualquer coisa, a gente pode andar... Não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Nós entendemos a maneira com que nós devemos adorar a Deus. Eu, como pastor dessa igreja, tenho zelado por aquilo que nós entendemos ser correto diante de Deus. Só que exatamente no capítulo 14, Paulo está dizendo que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós julgarmos aquilo que os outros fazem. Porque o que nós temos em comum é Cristo. Um pastor, amigo meu, conhecido de vocês, que não convém dizer quem, estava me dizendo que na sua igreja lá nos Estados Unidos as mulheres só devem entrar com chapéu. Aonde na Bíblia está dizendo que a mulher tem que estar de chapéu, gente? Tem algum versículo lá? Mulheres, andeis de chapéu. Tem isso? Não tem, meus irmãos. Então, é importante nós entendermos e contextualizarmos certas questões bíblicas. E aí, meus irmãos, eu não estou aqui abrindo as portas para as questões liberais. Nós somos batistas fundamentais e fundamentalistas conservadores tradicionais por convicção. Entenderam? Batistas, fundamentalistas, fundamentais, conservadores, tradicionais. Isso é aquilo que nós somos. Hoje em dia você vai ver batista de tudo quanto é tipo. Você vai ver batista independente que é liberal, você vai ver batista fundamental que é liberal, e você vai ver batista liberal que é conservador. A grande situação, meus irmãos, é que como igreja, como é que nós devemos nos preocupar? O que é que nós devemos fazer? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Nós, como cristãos, muitas vezes nos separamos por motivos que muitas vezes são fúteis. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, e Paulo vai falar mais para frente, sobre aquilo que é mais importante para nós. Vamos chegar lá. Se nós não conseguirmos andar todo o capítulo 14 hoje, semana que vem, se Deus nos der vigor e vida, estaremos de volta. Eu quero então explicar mais algumas coisas para vocês, ou pelo menos relembrá-los, porque o capítulo 15 vai continuar nessa mesma situação. Mas recapitulando o capítulo 14, meus irmãos, algumas informações introdutórias. Dois assuntos em particular dividiam os judeus e os gentios. Vocês se lembram que nós falamos com relação à comida. Os judeus não comiam carne de porco, porque entendiam que pela lei eles não deviam comer, não só carne de porco, como outras carnes, outros tipos de coisa. Porém, aos gentios, a lei de Moisés ela não tinha valor nenhum. E quando nós explicamos isso para vocês, deixamos claro
que dentro da igreja de Roma existia essa divisão. Alguns que criam que você, vamos supor, se nós temos o nosso almoço. Lá geralmente nós temos salsichão, que é carne de porco, e nós temos galeto. Vamos dizer que os irmãos da minha direita, eles são aqueles que falam, é pecado comer carne de porco. Vamos dizer que vocês, à minha esquerda, são aqueles que comem de tudo, não tem problema nenhum. Na igreja de Roma era o seguinte, os irmãos que não comiam carne de porco, eles achavam ruim. E muitas vezes se separavam dos irmãos que tinham uma prática diferente. Os irmãos que tinham uma prática diferente, eles ridicularizavam aqueles que achavam que você não poderia comer. O que isso causa? Uma palavra: divisão. E aí, meus irmãos, em relação à comida, era uma das situações, e em relação às leis cerimoniais dos judeus também. Qual que é o dia que os judeus guardavam, e muitos ainda guardam? O sábado. Porque o sábado foi um concerto de Deus também com os judeus. Quando você lê o livro de Êxodo, tem lá que o sábado seria uma aliança entre Deus e os judeus. Não só o dia de descanso, mas uma aliança entre Deus e os judeus. E aí, até hoje, muitos judeus guardam o sábado. Então, se nós olhássemos ainda aquele contexto, é como se metade da igreja, algumas festas dos judeus eles guardavam, achavam importante que também a igreja fizesse. E outros já achavam que não era necessário. E isso, naqueles que não acreditavam naqueles dias sagrados, causava divisão. Então, meus irmãos, o que eu falei para vocês é o seguinte: existem coisas inegociáveis em relação à fé. E sobre elas, nenhum parênteses deve ser feito. O que é inegociável na nossa fé? Salvação é somente pela fé em Cristo. Isso é inegociável. Não se pode dizer que salvação é pela fé em Cristo e pela guarda de certos dias. Não se pode dizer que a salvação é por Cristo e pela frequência em determinada denominação. Não se pode dizer que a salvação é por Cristo e a prática de boas obras. Isso não está na palavra de Deus. Vai comigo para Romanos capítulo 3, não está no nosso esboço, mas vai comigo para Romanos capítulo 3, versículo 22, porque eu creio que para você, leigo, novo convertido, para você que está iniciando na caminhada cristã, é importante você entender isso. Romanos capítulo 3, versículo de número 22. 22 a 27. Alguém, por gentileza, leia esses versículos para nós. Romanos capítulo 3, versículo 22 a 27. E posteriormente eu lerei na versão NVT. Então alguém leia na versão que você tem e posteriormente eu lerei em outra versão. Meus irmãos, aqui é doutrina pura. Nós temos várias questões aqui respondidas pelo apóstolo Paulo, que nós somos pecadores. A semente do pecado de Adão, ela está ainda sobre nós. E este pecado é que nos separa de Deus. Aqui Paulo está dizendo que o único meio de nós chegarmos a Cristo ou ao Senhor é por meio de Cristo. Então, na versão NVT vai dizer o seguinte, versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isto se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo são salvos pela fé. Versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus.
Mas, versículo 24, ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Pausa. Nós não somos declarados justos porque nós somos batistas. Nós não somos declarados justos porque a gente não dança na igreja. Nós não somos declarados justos porque não tem bateria na igreja. Não. Nós somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Continuemos. Versículo 24. Que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Aqui nós voltamos lá para João 1:29, quando João vê Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós vamos para o livro de Hebreus, que fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então o sangue de Cristo deveria e foi derramado para que nós pudéssemos ter a redenção, para que nós pudéssemos ser salvos. Versículo 25. Já li versículo 25. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? A gente pode chegar e dizer: eu sou salvo porque eu fiz boas obras. Eu sou salvo porque eu fui de uma igreja batista, fundamentalista, fundamental, tradicional, conservador. A gente pode dizer isso? Qual que é a resposta de Paulo aqui, meus irmãos? O que ele fala? Ele fala: não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela... O que está escrito na sua Bíblia aí, gente? Vocês entendem como existem coisas inegociáveis na fé cristã? Não existe salvação por nenhum outro meio que não seja por Cristo Jesus. Eu não estou aqui declarando que nós devemos abrir as portas da nossa igreja para certos modismos que hoje adentram as igrejas. Irmão Nelson mandou para mim um vídeo, eu não sei se vocês viram, que na Inglaterra, prédios de igrejas viraram bares. As igrejas católicas abriram os seus templos e se tornaram pubs. Então, dentro dos templos, pessoas bebendo. O meu irmão, que esteve na Inglaterra alguns anos atrás, ele me disse que o cristianismo tem perdido cada vez mais terreno, tanto para os ateus, quanto para os céticos e principalmente para os muçulmanos. Então, igrejas que décadas atrás eram de pessoas que queriam adorar a Deus, hoje são feitas ou estão sendo feitas bares para pessoas beberem, para que possam fazer qualquer coisa menos adorar a Deus. Eu simplesmente quero dizer a vocês, meus irmãos, aquilo que Paulo deixou claro. Nós, como salvos em Jesus Cristo, nós precisamos nos focar naquilo que é importante para nós. Cristo. Algumas vezes nós temos perdido oportunidades, às vezes, de assistir a um pregador na internet por ser de uma denominação diferente. Às vezes assistir um estudo, ou às vezes até mesmo dizer para alguém a paz do Senhor. Porque nós nos fixamos tanto em certas questões secundárias e não nos apegamos àquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo. Então, Paulo sabia que existia uma divisão na igreja dos romanos. E o capítulo 14 vai tratar especificamente sobre isso. Já disse, daqui a pouco a gente vai ler, a gente está recapitulando algumas informações. Nós falamos que existem 3 áreas importantes acerca da liberdade. Por exemplo, o que é moral? Aquilo que é certo e dependente do tempo. Era certo nos tempos de Paulo, é certo hoje e vai ser certo para sempre. Essas são as coisas
morais. O que é imoral? Aquilo que é errado, independente do tempo. Por exemplo, assassinato. Era errado no passado, é errado hoje. E vai ser errado até que haja a redenção de todas as coisas. Mas também, meus irmãos, existem coisas que são amorais, que dependendo do contexto pode ser certo ou errado. Como eu já contei a vocês, que existem lugares no mundo onde certos tipos de práticas são totalmente comuns. Se você chega a algum irmão na Alemanha, ele vai te convidar para ir na sua casa, muito provavelmente ele vai te convidar para tomar um copo de cerveja. Aqui no Brasil, eu espero que ninguém te chamou em casa para você tomar um copo de cerveja. Porque não é a prática comum nossa. Mas determinadas culturas faz parte da própria cultura. Então existem coisas, meus amados irmãos, como certas palavras que às vezes nós falamos, e principalmente nós que não somos do Rio Grande do Sul, nós passamos por isso. Algumas coisas que talvez nós falamos, às vezes os olhos das pessoas saltam, como se nós estivéssemos falando palavrões homéricos, quando no nosso cotidiano é algo comum. Então, quando falamos sobre essas três áreas, é importante nós entendermos que também na palavra de Deus certas coisas devem ser contextualizadas. Mas isso não vem ao caso agora. No capítulo 14, Paulo ele vai dividir os crentes em dois grupos distintos. Os crentes fortes, que seriam judeus e gentios que compreendiam sobre o limite da sua liberdade em Cristo, mas também os crentes fracos, aqueles cuja indecisão e hesitação os fazem ser fracos na fé. Não é tempo de igreja que faz o crente ser forte. Não é. Também não é o tempo de igreja que faz o crente ser fraco, mas a sua compreensão da palavra de Deus. Eu digo para vocês, meus irmãos, que por algum tempo, mesmo como pastor, eu realmente era muito extremista em certos aspectos da minha crença. Não que hoje eu me tornei um liberal. Não me tornei um liberal. Mas existem certas coisas que hoje eu entendo que não são parte do meu julgamento. Que são parte ou fazem parte do julgamento de Deus. O que diz respeito ao que outros pastores e igrejas fazem, são eles que darão contas de si mesmo diante de Deus. Aquilo que nós fazemos aqui é responsabilidade minha. Então, como crentes em Cristo, meus amados irmãos, o que eu não posso fazer é usar minha liberdade para julgar o outro que crê de uma maneira diferente, sendo que é Deus quem vai julgá-lo. Isso também o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente. Então, no que diz respeito ao capítulo 14, agora nós leremos alguns dos versículos. Primeiramente, dos versículos de 1 a 4, o que Paulo vai dizer é que é importante nós não julgarmos os nossos irmãos. Vamos lá para o Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 4. Quando necessário, meus irmãos, eu pedirei a sua ajuda para nós podermos ler. Mas Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 4, vai dizer o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Quando nós falamos sobre isso, meus amados irmãos, eu declarei a vocês que cada um tem uma liberdade em Cristo para fazer escolhas em relação à sua vida espiritual. A isso, não estou dizendo que você pode, ou quando nós falamos sobre isso, não é que você pode servir a Deus da maneira que você quer. Lembre-se, existem coisas que são inegociáveis. Existem vários imperativos na palavra de Deus, vários mandamentos que devem ser seguidos, como por exemplo, quando nós falamos sobre missões.
Nós, como cristãos, não temos como barganhar se nós devemos falar de Cristo ou não. Qual que é a lei? Qual que é a ordem de Cristo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É inegociável, meus irmãos. É inegociável. Quando nós estávamos falando sobre a palavra de Deus, maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Cheio de imperativos. São questões inegociáveis. E aqui, meus irmãos, existem muitas coisas que na atualidade, algumas aberrações, elas acontecem. Às vezes, eu gosto de ler o Twitter. E tem algumas discussões lá que vale a pena você ver, para você se inteirar das questões, mas você vê como o nível de conhecimento dos cristãos está ridiculamente perto do zero. Você sabe qual... Já viu aquela ilustração dos guarda-chuvas? Cristo, como um guarda-chuva que cobre toda a família, embaixo um guarda-chuva escrito marido, embaixo o guarda-chuva esposa e posteriormente os filhos. Se você não viu, é mais ou menos isso. Cristo, homem, esposa, filhos. Isso é bíblico, não é? Vocês estão acordados, gente? Isso é bíblico. É bíblico. Cristo é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, e ambos são cabeça, ambos são responsabilidade dos filhos, mas o homem é o cabeça da família. E aí um desses líderes cristãos, ele disse que está errado. Que o homem, ele deve ter as mesmas responsabilidades que a mulher, que a cabeça da família também é a mulher. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso, meus irmãos? Quando a gente vai lá para Gênesis 3, não foi isso que Deus disse para Adão. A responsabilidade de ser o cabeça do lar é do homem. E isso causou um fervo no Twitter. Que muitas pessoas, principalmente cristãos liberais, eles acharam que estava certo. Que muita mulher deveria mandar em homem banana. Só que isso não é bíblico. Então notem como muitas vezes certos conceitos, simplesmente por gosto pessoal ou achismo, torna-se uma verdade acima da palavra de Deus. E às vezes nós caímos nesses erros, meus irmãos. Às vezes nós caímos nesses erros. Aqui em nossa igreja, nós temos uma prática de cantar hinos cristãos. Só que eu pergunto para vocês, o cantor cristão é inspirado por Deus? O cantor cristão é inspirado, gente? Não. A palavra de Deus é inspirada por Deus. O cantor cristão contém muitos hinos, que são hinos espirituais. Só que no cantor cristão também tem heresia. Tem outros hinários que nós usamos, só que todos os hinos que nós cantamos nessa igreja, eles passam primeiramente pelo meu crivo como pastor. Aqui nós não cantamos absolutamente nada que seja algo humanista. Pelo contrário, os hinos que nós cantamos, eles devem ter algo que remete à palavra de Deus, ou até mesmo hinos que são a palavra de Deus, como vários salmos que são cantados. Eu digo para vocês por quê? Porque a moda hoje em dia, muitas vezes, são corinhos, que falam sobre o homem, sobre sua necessidade, sobre certas coisas suas, enfim. Os hinos de hoje em dia, eles são muito humanistas, antropocêntricos, ou seja, muito focados no homem. O bom desses hinários mais antigos é que verdadeiramente boa parte, se não 95% dos hinos, são hinos verdadeiramente espirituais. Só que eu digo isso para vocês por quê? Porque a gente não pode simplesmente dizer, vamos só cantar o cantor cristão porque ele é o certo. Ninguém disse isso. Eu estou usando um exemplo. Então notem, meus irmãos, como muitas vezes existem coisas que são parte do gosto pessoal. Se você chegar para Dona Lívia e falar, Dona Lívia, vamos comer uma carne de porco, Dona Lívia não gosta. Dona Lívia não gosta nem de carne. Se você chega para Renata, vou falar, Renata, vamos comer uma picanha. Renata não gosta de carne. Ela não julga ser pecado. Mas todas essas questões são parte do gosto pessoal.
Então, meus amados irmãos, quando Paulo fala para os romanos, na questão da vida espiritual, existem coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que algumas vezes podem haver algumas aberturas. E mais para frente ele vai falar sobre certos tipos de comida que eram aceitáveis ou não. Ainda dentro desse texto, versículos 3 e 4, Deus acolhe todos os seus filhos, independente das suas convicções e práticas. Deus só aceita crente batista, meus irmãos? Uma vez me perguntaram assim, e aí, vai ter crente de outra denominação lá no céu? Vai ou não vai, gente? Tem gente que fica, ó. Meus irmãos, o que salva é a fé em Cristo. O que salva é a fé em Cristo. A gente tem que cuidar com certos extremos, ou certos extremismos, nós devemos cuidar. Então, existem certas liberdades que, por exemplo, se dependesse de mim, ninguém mais tomava café. O cheiro de café me causa náusea. Mas todo domingo, os irmãos estão aí tomando os seus cafés. Seus cafezinhos, alguns pegam um copinho, os outros pegam um copo de água e enche de café. Está dentro da liberdade de cada um, meus irmãos. Meus irmãos, versículos 5 a 9, todos os cristãos ou todos nós pertencemos ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 5. Lembre-se que nós estamos recapitulando, meus irmãos. Essas partes nós já falamos de maneira exaustiva. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meus irmãos, versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. É muito interessante e amanhã mesmo nós estamos recebendo alguns amigos nossos de São Paulo. Mas é muito interessante quando nós, anos atrás, quando a gente tinha condição, porque hoje Gramado ficou lugar só de milionário, né? Então, quando nós íamos para Gramado, eu achava interessante, porque quando você vai no Café Colonial, o que acontece? Além daquela mesa cheia de coisa, o que eles colocavam? Eles colocavam, geralmente, uma jarra de suco de uva, uma garrafa de vinho tinto e uma garrafa de vinho branco, eu acho que é isso, né? Não entendo muito de vinho. Mas na época que nós íamos, tinham dois tipos de vinho. Eles deixavam lá na mesa. Isso não incomodava nós. Eu nunca gostei de vinho. Beleza, deixava lá. Só que algumas vezes, quando nós íamos à geladeira e pegávamos o sagu com vinho, o pessoal ficava olhando pra gente, ó, com aqueles olhos, sagu com vinho. Meus irmãos, lá em São Paulo, é sagu com groselha. É horrível. Mas a nossa cultura aqui não há problema nenhum. Disse para vocês, quando estava ensinando sobre isso, meu querido amigo pastor Martins, quando nós estávamos lá em São Paulo, estávamos num restaurante, numa reunião de pastores, e chegou o camarada lá, o garçom, oferecendo banana flambada, que é banana flambada no conhaque. Então ali o garçom chegou para mim, no meio de um monte de pastor, falou, você quer? Eu falei, eu quero. O pastor Martins ficou com os olhos desse tamanho. Só que o garçom, ele não vai falar, toma o conhaque você vira. Não faz isso. Ele pega a panela na sua frente, panela quente, bota a banana, ele corta ali, joga o conhaque e... aquele teor alcoólico, ele sobe como fogo naquele momento. Então, quando você come a sobremesa, você não sai cambaleando. Ninguém fica bêbado de tomar sagu, meus irmãos. Ninguém fica bêbado de comer banana flambada. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem coisas que talvez na minha casa nós fazemos. Mas lá na casa do Paulo, ou dos Paulos, eles fazem diferente.
Se você perguntar para o Acelon e Maísa, lá no Acre, é diferente de muitas coisas aqui que as pessoas fazem. Mas quando nós falamos sobre esse texto, nós dizemos o seguinte, que diferenças em questões secundárias não devem afetar a unidade da igreja. Não deve. Quando eu fui lá para o Amazonas, e talvez o Acelon e Maísa vão concordar, quando eu fui lá para o Amazonas, eles riam da minha cara quando eu disse para eles que a gente comia São Peter, aqui no Zafari é outro nome para... me fugiu o nome. Tilápia. Eles riam da minha cara porque eu disse que nós comíamos tilápia. Eles falavam lá que tilápia era comida de peixe. Porque lá eles comiam tambaqui, pirarucu. E se você já comeu, você sabe que os peixes que nós comemos aqui é de chorar. Não, Marcelão? É outra coisa, meus irmãos. Vocês sabem uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no Mercado do Norte? Quando eu estava perto da peixaria, eu nem achei que estava na peixaria porque não tinha fedor de peixe. Aqui você chega perto da peixaria, aquela catinga de peixe. Geralmente, peixe de água salgada tem cheiro diferente do peixe de água doce. Eu não estou aqui querendo ensinar vocês, meus irmãos. Mas é interessante que certas culturas é totalmente diferente. Quando eu cheguei no Amazonas, o pastor que estava me acompanhando falou, você quer comer um churrasco? Quero! Quem não quer comer churrasco? Ele passou naqueles churrasquinhos de beira de estrada. Ele pegou um espeto que tinha um tambaqui. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas foi uma das melhores coisas que eu já comi. E olha que eu não gosto de peixe. Mas, meus irmãos, eu estou dizendo isso para vocês por questões de cultura. Nada pode afetar a unidade da igreja de Deus. Aqui nós temos gaúchos, nós temos paulistas, nós temos cearenses, nós temos acrianos, nós temos aí pessoas de N lugares. Independente do que nós temos de diferença, o que nós temos de igual é a nossa fé em Cristo. Aquilo que nós podemos olhar uns para os outros e dizer, você é meu irmão em Cristo. Nós podemos sentar e conversar sobre a nossa fé em Cristo, independente se as nossas culturas elas são diferentes. Então isso é importante. Quando Paulo fala sobre os dias, e ele vai dizer lá no final do versículo 5, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Existem coisas que você vai fazer diferente na sua casa. Existem coisas que você vai fazer diferente no seu dia a dia, mas isso não deve ser algo que deve ou que vai nos desunir. Ainda dentro dessas premissas, todos os cristãos são servos de Deus e que no final cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Eu tenho familiares que são de outras denominações que eu entendo serem denominações cristãs. Eu os respeito, eu os tenho como irmãos em Cristo, mesmo tendo diferenças em algumas práticas em nossa adoração a Deus. Mas eu creio que a fé deles é baseada em Cristo. Em Cristo somente. Então nós podemos sentar na mesma mesa, quando eles vão orar, eu posso dizer amém. Quando eu oro, eles dizem amém. Então vai chegar um dia onde nós compareceremos diante do Senhor e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se outros pastores têm outras práticas, eles vão dar conta de si mesmo a Deus. Nós não podemos ser juízes. Eu coloquei a vocês, quando nós estávamos lendo sobre esse texto, uma palavra do Warren Wiersbe. Nossa primeira responsabilidade é para com o Senhor. Se os cristãos se dirigissem a Deus em oração, em vez de se dirigirem aos irmãos com críticas, as igrejas teriam uma comunhão mais forte. Meus irmãos, vamos ser honestos uns com os outros? Às vezes a gente tem olhos, se o cabelo de um está desarrumado, se a roupa está torta, se o sapato está desamarrado, se o cheiro está ruim, se o bafo está bom. Muitas vezes a gente tem olhos para todas essas coisas. Mas muitas vezes nós não nos apegamos àquilo que é mais importante. A Cristo. É isso que faz com que nós sejamos muitas vezes desunidos.
Os irmãos viram como o grupo da igreja, um após o outro, pedindo sobre saúde, pedindo sobre situações particulares. E o que nós fizemos? Qual que é a sua reação quando você olha na igreja ou no grupo da igreja alguém pedindo algo em oração? Você ora por aquilo ou simplesmente você vê e ponto final? Então notem como muitas vezes nós não somos rápidos para olharmos as necessidades dos outros, mas muitas vezes nós somos rápidos para destilar o veneno da crítica quando nós não concordamos com alguma coisa. Eu já vi um ditado que o exército cristão é o único que batalha contra si mesmo. Algumas pessoas já deixaram de vir a essa igreja porque foram ofendidas por alguma palavra que ouviram. Elas estão certas? Não estão. Mas muitas vezes nós também perdemos as oportunidades de abençoar outros com as nossas palavras em vez de destilarmos o ódio ou as críticas. Algumas vezes pessoas simplesmente precisam de uma palavra amiga. Elas precisam de um abraço, precisam de apoio. E às vezes falta essa compreensão de todos nós. Meus irmãos, o que eu louvo a Deus é que essa igreja, quando converso com alguns visitantes, eles exaltam que essa igreja é uma igreja amorosa. Até mesmo alguns de vocês que chegaram recentemente têm dito que essa é uma igreja amorosa, e isso eu louvo a Deus. Porque ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de chegar num lugar e ser maltratado. É por isso que nós devemos sempre tratar bem os nossos visitantes, para que eles entendam, primeiramente, que eles são bem-vindos e também que nós os amamos assim como Cristo os ama. Que eles são carentes de Cristo se, caso eles chegaram e não conheceram ao nosso Salvador. Nós vamos ler apenas versículos 10 a 12 e pararemos na semana que vem. A gente continua porque nós temos aí até o versículo 23 para poder recapitular. Foi 3 meses atrás que nós fizemos essa parte, por isso que eu estou recapitulando com vocês. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando nós falamos sobre isso, meus irmãos, nós entendemos a seguinte verdade: todos nós seremos julgados por Deus. Todos nós. Quando nós estudamos sobre esse texto, um dia os cristãos serão julgados por Deus e por esse motivo ninguém deve julgar seu irmão, pois cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Assim como eu lhes falei, existem práticas que nós fazemos de maneira diferente. Se não são práticas antibíblicas, elas não devem ter a nossa crítica. Às vezes nós perdemos oportunidades de abençoar os irmãos com as nossas palavras. E como o Tiago fala, a mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. Todos vocês sabem como palavras machucam. Todos vocês sabem. Quando nós estamos muitas vezes irritados com os nossos cônjuges, com filhos, pais, nós sabemos que as palavras são as armas mais eficazes que nós temos para poder machucar as pessoas que nós amamos. Na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Muitas vezes também palavras machucam, meus irmãos, e é por isso que muitas vezes pessoas acabam enfraquecendo a sua fé, porque já estão fracos por causa da sua caminhada irregular com Deus. E alguns que muitas vezes se julgam fortes, acabam enfraquecendo ainda mais a fé alheia. Como servos do Senhor e servos uns dos outros, devemos nos concentrar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Sabe, meus irmãos, existem muitas coisas que nós temos em comum, mas também existem muitas coisas que nós temos incomuns. Por que essas coisas elas devem influenciar tanto a nossa comunhão?
É claro que a comunhão entre os irmãos depende muito da questão de personalidade. Alguns têm uma personalidade um pouco mais extrovertida, alguns são mais introvertidos. Por que nós devemos deixar de lado as pessoas? Nós devemos nos esforçar para ter comunhão com todos. O ideal é que naqueles momentos onde os regentes falam, vamos cumprimentar uns aos outros, você não desvia o seu caminho para você não cumprimentar uma B ou C. O ideal é você poder olhar para todas as pessoas sem qualquer tipo de reserva e dizer boa noite, boa tarde, bom dia, dar um sorriso, demonstrar apreço por aquele que está ao seu redor. E não deixar que questões secundárias possam nos atrapalhar. Eu estava dizendo para um irmão o seguinte: às vezes é bom a gente nem contratar ou fazer negócios com irmãos da própria igreja. Às vezes nem é bom fazer isso. Porque se dá algum perrengue, se dá algum problema, isso vai causar afastamento. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, meus irmãos. A gente tem que cuidar com tudo aquilo que vai nos separar. Porque o que nos une é uma cola que jamais vai descolar. Quando nós abrirmos os olhos na eternidade, eu espero ver todos vocês. Eu não posso dizer da fé alheia, mas eu espero de coração olhar a Tamires, a Amélia, o Arcelon, serviram comigo. Que bênção vai ser quando nós podemos conhecer Cristo juntos. Aqui nesse mundo, meus irmãos, tem muitas outras coisas que vão fazer com que nós não andemos juntos, mas elas são secundárias. Se um dia você tiver alguma coisa que você sabe que eu não gosto, chame outras pessoas. Não precisa chamar a mim. Ou não precisa simplesmente me oferecer. Aqui na igreja não é vedado a trazer apenas as coisas que eu gosto. Faça o que você quiser. Se for para o bem comum, meus irmãos. Então notem como Paulo ele teve o cuidado de explicar aos romanos e como isso é tão atual para nós, que nós devemos nos apegar à única coisa que verdadeiramente é importante para nós, que é a nossa fé em Cristo. As demais coisas, todas elas são secundárias. Eu repito, meus irmãos, nós não estamos abrindo a porta para o liberalismo. Me cobrem vocês que enquanto Deus nos permitir caminhar juntos nessa igreja, nós vamos sempre zelar por sermos uma igreja batista, fundamentalista, fundamental, tradicional, conservador. Pode me cobrar. Mas essas coisas, meus irmãos, elas não podem ser julgadas pelos outros lá para fora. A nossa responsabilidade é cuidar do nosso povo, do nosso rebanho. Então vamos nos apegar em Cristo, meus irmãos. Isso que é importante para nós. A gente continua a semana que vem. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, em sua presença eu sou grato por este povo que o Senhor nos colocou a pastorear nessa igreja. Amados e queridos irmãos, tu sabes que mesmo com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com situações diferentes, ó Deus, mas ainda nós temos o que nos une, que é Cristo. Eu creio, Senhor Deus, que esta é uma igreja unida, mesmo tendo diferenças, mesmo tendo situações que talvez venham a machucar os nossos corações por vezes. Eu creio na unidade deste povo. Então eu oro para que o Senhor cada vez mais nos una, nos faça a ter alegria em servirmos ao Senhor juntos. Agrega mais, ó Deus, pessoas a este rebanho, para que continuemos servindo ao Senhor com fidelidade, para que possamos servir ao Senhor com integridade, mas também com alegria. Faça desse tempo, ó Deus, social, os momentos que nós estivermos juntos, momentos onde nós podemos nos regozijar de que estamos com aqueles que estarão na eternidade conosco, compartilharão ou compartilham da mesma fé. Obrigado por tua palavra que nos dirige cada dia.
É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.